Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Essa questãozinha vai envolver oxirredução. Então vai te perguntar agente oxidante, agente redutor, vai te pedir ΔE, DDP aí no caso. Então uma questãozinha bem completa para ser analisada e tem uma surpresinha para você que além dos macetes eu quero te mostrar duas coisas muito interessantes para você compreender e te ajudar a resolver essa questão. Porque aqui falamos de química, é química. Vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que nós temos nessa questão aqui? Vou lê-la com você toda, depois a gente vai trocando uma ideia. Foi realizado um experimento para verificar se uma determinada solução aquosa continha íons prata. Em um becker contendo uma solução, foi introduzido o fio de cobre e, com o passar do tempo, observou-se a deposição de prata metálica no fio de cobre e a solução que era incolor tornou-se azulada. Em relação ao experimento realizado, responda ao que se pede. Então ele deu potenciais padrões de redução e falou assim: qual é a espécie oxidante? Qual é a espécie redutora? Escreva a equação da semi-reação de oxirredução. Escreva a equação da semi-reação de redução, calcule o potencial da reação. Então, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu quero te mostrar como é esse experimento. Olha só esse experimento acontecendo de forma prática. Um fio de cobre, tá ele aqui, e vai ser adicionado uma solução com íons prata, né? Prata mais, por aqui no caso nitrato de prata. E você tem o fio do cobre zero metálico. Olha só essa experiência acontecendo. É exatamente isso que ele falou com você. Você tem um fio de cobre, esse fio de cobre entra em contato com uma solução de prata, a prata se deposita sobre o cobre e a solução que era incolor fica azulada. Vou passar mais uma vez para você ver, ó. Incolor ficou azulada, o fio de cobre foi totalmente revestido por uma deposição da prata. Então eu aproveito e te faço o convite. Esse videozinho aqui e outros estão no meu YouTube, perdão, né, no meu Instagram. Aqui no YouTube também tá, né, mas está sendo divulgado no meu Instagram, que é um outro trabalho paralelo. No meu Instagram, pessoal, nós temos a divulgação de vídeos. Então toda semana tem um vídeo de experimento químico comentado, trazendo para você a interpretação do que tem por trás daquele experimento. Além disso, tem quiz. Eu trago uma semana e toda semana um quiz, trago dicas, curiosidades de química e trago também um outro trabalho, que é esse trabalho aqui, ó. É um trabalho de resumos e mapas mentais. Então, toda semana eu divulgo um resumo e ou um mapa mental. Esse é o de pilha. Tem de um monte de coisa. Tem de química orgânica, nomenclatura, identificação de função, modelo atômico, tabela periódica, enfim, de tudo está sempre sendo divulgado lá. E fica aqui o convite, então, eu tenho certeza que você vai gostar do material que é liberado lá, desses vídeos de experimentos, dos mapas mentais e resumos, que vão te ajudar muito a compreender um pouco mais da química. Então não deixe de conferir, está aqui em cima para você no mapa aí, ó, AB Porto, para você ir lá dar uma olhadinha e com certeza vai ter muito material que você possa baixar. Se você gostar, curte, me segue, que a gente vai trocando uma ideia e eu vou te ajudando sempre trazendo essas curiosidades aí. Agora que eu te mostrei o experimento, troquei essa ideia com você, te falei dos mapas mentais, a gente consegue entender o que está acontecendo. Olha só, a gente tem, né, lá o seu fio. Eu vou deixar as questões aqui de lado, eu nem vou respondê-las não. Por quê? Não agora, né? O meu objetivo aqui é muito mais do que te dar gabarito. Eu quero desenvolver o raciocínio com você. Eu quero que você consiga ler a questão, aprenda a resolver ela. Junto com isso tudo, eu ainda quero fazer um resumo do conteúdo para você. Eu quero que você aprenda o que você está fazendo aqui. De que forma? Então eu vou deixar a questãozinha aqui de lado, vou deixar as alternativas quietas e vou analisar com você o seguinte, baseado naquele vídeo do experimento. Ele fala para a gente que tem uma solução de prata mais. Então é aquosa. Ele diz que tem o fio de cobre sólido zero. Todo metal, pessoal, sólido tem carga zero. Com o passar do tempo, observou-se a deposição da prata metálica no fio de cobre. Então, tem o seu reagente, que é o íon prata mais, ele vai formar a prata zero
sólida, que ele disse, houve a deposição de prata metálica. Como é que você sabe que é prata metálica? O vídeo estava ali, depois você volta e assiste o vídeo de novo, né? Prata metálica. Por quê? Fica branco, ele está sendo depositado sobre o fio de cobre. Então, se ele foi depositado, ele está com carga zero. O íon prata a mais, você viu que a solução é incolor. Se ela é incolor, o íon prata a mais não é responsável por nada ali de coloração. Mas depois que ele deposita, depois que ele vira prata metálica, carga zero, sólido, ele tem aquela coloração branca sobre o fio. Então, a prata mais teve que passar a prata zero. Pessoal, o que está acontecendo com o inox? Mais para zero. De mais para zero, ele sofreu uma o quê? Redução. Então, vou colocar aqui, ó, redução. Mas para ele reduzir, ele tem que ter ganho elétrons, né? De mais para zero, quantos elétrons ele ganhou? Ele tem que ter ganho um elétron. E o que aconteceu com o cobre? A gente observou que tinha um fio de cobre zero, e à medida que o tempo foi passando, a solução que era incolor se tornou azulada. Solução azulada, pessoal, é culpa do cobre 2 aquoso. Então, o meu cobre zero passou a cobre 2 aquoso, e para ele passar de 0 para 2, isso é uma oxidação. Oxidação é aumentar o NOx, perder elétrons. Quantos elétrons foram perdidos? 2 elétrons. Isso aqui é uma oxidação. Aí, olha só. Uma reação que só tem redução. Isso aqui é o que a gente chama de eu vou até apagar aqui que ficou muito grande. Semi-reação. Vou trocar aqui para você, ó. Isso aqui, o pedaço que só mostra a redução, eu vou colocar abreviado, é a nossa semi-reação de redução. E o pedaço que mostra só a oxidação é a semi-reação de oxidação. Então, eu vou voltar no vídeo mais uma vez para te mostrar agora, né, que você está vendo as equações acontecer. Olha só o que a gente tem. A gente tem o cobre aqui, cobre zero, sólido. Ele vai adicionar para a gente... Deixa eu tirar isso aqui. Perdão, galera. Deixa eu voltar aqui que eu fechei a apresentação tentando mexer no vídeo. A gente tem o cobre zero e ele vai adicionar a solução. Você está observando que a solução está incolor. O que significa essa solução incolor? Pessoal, essa solução incolor é porque não tem o cobre 2 ainda. Mas você já viu que o fio já ficou todo branco. Por quê? Houve a deposição da prata zero. E aí, à medida que o tempo passa, mais prata vai sendo depositado e você começa a observar a coloração azul, que está sendo do cobre 2 lançado em solução. Então, isso aqui é o que a reação está te falando. A dica do cobre 2 era exatamente essa coloração azulada que vai acontecendo. Então, aqui é a presença do cobre 2 que não existia, passou a existir porque o cobre oxidou. O fio branco não existia, né? Ele era da cor do cobre. Isso é a deposição da prata sólida zero, que estava inicialmente na solução como prata mais aquosa e sofreu redução. Então ele diz esse experimento para você, e eu acho que esse vídeo ele é bonito pra caramba e ele ilustra isso que está acontecendo. Aí eu tenho, né, eu amarro o conteúdo todo, te mostro o experimento, te explico o que está acontecendo e você consegue resolver a questão com tranquilidade. Agora, fizemos as semi-reações e o que eu posso fazer com semi-reação, pessoal? Eu posso fazer minha equação global. Perceba que eu não estou nem olhando para as alternativas. Eu estou resolvendo toda a questão com você, porque depois que você compreender, depois que tiver feito isso aqui, a oxirredução, acabou. Você resolve a questão instantaneamente. É só bater o olho na alternativa que está pronto. Como é que eu faço para obter uma equação global, pessoal? Eu só posso somar depois que todos os elétrons liberados na oxidação sejam consumidos na redução. Para isso, eu posso manipular as minhas equações. Se eu tenho 2 elétrons sendo liberados e só um
consumido, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação de cima por 2 para igualar os elétrons. Então, multiplicando essa equação por 2, 2 prata mais, elétrons agora 2 e 2 prata sólida. Quando eu for somar, o que eu posso fazer com os elétrons? Cortar. E aí, como que fica a minha equação global, galera? 2 pratas mais aquosa, mais, ou seja, antes da seta não tem mais nada, já consumi os elétrons, cobre 0 sólido. Depois, então, da seta, 2 pratas 0 sólida, mais, acabou lá em cima, aqui embaixo não tenho mais elétrons, cobre 2 mais aquoso. Então, aqui eu tenho a minha equação global e posso responder com tranquilidade os itens. Primeira coisa, qual é a espécie oxidante? Espécie oxidante, que ele está te perguntando, é o agente oxidante. Olha só, seguindo ainda para te dar uma moral, para te dar um resumo. Quem sofre oxidação é quem perde elétrons. Quem perde elétrons aumenta o NOx. Só que não existe oxidação sem redução. Se ele está perdendo elétrons, se ele está liberando elétrons, alguém tem que ganhar um elétron. Então, no momento em que uma espécie sofre oxidação, ela causa uma redução. Quem reduz é porque ganha elétrons. E quem ganha elétrons ganha carga negativa, diminui o NOx. E é por isso que dá a ideia de ser contrário. Mas olha só como é que é tranquilo. Oxidação é perder elétrons. Só que o elétron, né, ele vai para alguém. Então, no momento em que eu perco o elétron, eu oxido, eu causo a redução de alguém. Porque alguém recebeu o elétron. Então, quem sofre oxidação, ele é o agente redutor. Por que isso? Porque ele é o agente causador de uma redução. Então, quando ele diz oxidante, ele está falando desse cara aqui, ó, que sofreu redução, então ele ganhou elétrons, o NOx dele diminuiu. Se ele ganhou elétrons, ele foi o causador da oxidação de alguém. Para ele ganhar esses elétrons, alguém teve que perder. Então, quem sofre redução é o chamado agente oxidante. Toma cuidado para você não se embolar com esse joguinho de palavras aí. Agora a gente consegue resolver a questão. Qual espécie é o oxidante? Você precisa olhar para a sua equação e identificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. O que a gente está observando? A prata passou de mais 1 para 0. Então, a prata mais, ela reduziu. Quem sofre redução é o agente oxidante, nesse caso, a prata mais aquosa. E quem é o seu, então, o redutor? O redutor é quem sofreu oxidação. Você tem o cobre passando de 0 para mais 2. O cobre oxidou e ele é o agente oxidante. Cobre 0. Então a gente consegue responder. Quem é a espécie oxidante aqui? Oxidante, quem sofreu redução. Quem sofreu redução? Prata mais aquosa. Quem é a espécie redutora? Ou seja, redutora é quem sofreu oxidação. Cobre 0. Perdão, deixa eu arrumar ali. Redutora é quem oxidou. Quem oxidou foi o cobre 0 sólido. Escreva a equação da semi-reação de oxidação. A gente fez ela aqui, para poder desenvolver o exercício. Cobre 2 mais aquoso mais 2 elétrons. E a semi-reação de redução? A gente fez ela aqui em cima. Prata mais aquosa mais elétrons produzindo prata 0 sólida. Então,
Por que eu escolhi esse caminho com você? Porque, como eu disse, aqui eu não tenho só o objetivo simplesmente de resolver a questão rápido e te dar gabarito. Eu quero te mostrar as curiosidades, resolver a questão, te ensinar de uma forma, né, didática mesmo, por que as coisas vêm. Então eu resolvi o exercício todo com você, baseado nos dados do exercício e no experimento. E aí, depois de resolvido, né, que a gente desenvolveu esse raciocínio, responder as questões é muito fácil se você consegue desenvolver. Por isso que eu segui esse caminho. O gabarito se acha direto e 30 segundos. Eu quero muito mais do que isso. Pessoal, eu não coloquei, você viu, eu não escrevi ela aqui multiplicada por 2, não tem problema, não precisa. A equação é aquela primeira que a gente fez ali, sem multiplicar por 2. E por fim, o potencial de redução. Ele deu os potenciais aqui, eu vou te ensinar de dois jeitos para você calcular. Se você estiver escrevendo a semi-reação, olha o que você vai fazer. Os potenciais aqui, mais para 0, 2 mais para 0. Então, são de reduções. A prata, eu mantive ela reduzindo. Então, qual é o potencial de redução da prata? O potencial de redução da prata é de mais 0,80 volts. Arthur, mas você multiplicou por 2. Eu lembro que lá na termoquímica, quando eu fazia lei de Hess, se eu multiplicasse por 2, eu multiplicava o ΔH. Aqui você não vai multiplicar, não? Não. Se você lembrar das características lá da termoquímica, lembra das unidades? Você vai ver que as unidades eram quilocaloria por mol, quilojoule por mol. Então ela dependia da quantidade de matéria. Aqui não depende. Aqui, se você multiplicar, dividir as semi-reações, você não faz a operação no potencial. Você mantém o potencial o mesmo. Porém, olha o que eu fiz com o cobre. O cobre, aqui eu não tenho uma reação de redução, eu tenho de oxidação. E o potencial que ele me deu é de redução. Se eu invertir a equação e tenho agora uma equação de oxidação, eu preciso inverter o potencial. É menos 0,34 volts. Então, se eu inverter a equação, eu inverto o potencial. Se eu multiplicar ou dividir as equações, eu não mexo no potencial. E aí eu posso somar esses caras. Então, qual é o potencial da reação? 0,8 com menos 0,34. Isso aqui vai dar um potencial para mim de 0,46. Então, 0,46 volts. Beleza, pessoal? Tá aí pra gente qual é o valor do potencial. Tá aqui. Esse é um caminho que a gente tem. Existe outra forma de você fazer? Tem. Aqui não cabe. Eu vou trocar aqui rapidinho para você identificar só a letra E, só para limpar ali. Aqui eu queria deixar tudo junto para você acompanhar o raciocínio. E aqui eu vou fazer só a letra E. A gente, para um processo espontâneo, para uma pilha, a gente pode fazer de uma maneira assim direta. Tem que garantir que é uma pilha. O potencial padrão dessa pilha é o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter o potencial de redução maior, 0,80 volts, menos o menor. Qual é o menor de redução? 0,34 volts. Quando você fizer isso aqui, você vai achar mais 0,46 volts. Então, presta atenção na diferença. Se você for fazer pelas semi-reações, se você inverter, tiver uma semi-reação de oxidação, você inverte o potencial. Se você não for fazer por esse caminho, se você for calcular com o delta, é só fazer o de redução maior menos o de redução menor. Não tem que inverter nada, não tem que mudar sinal nenhum. É pegar os potenciais de redução e fazer o maior menos o menor e acabou. Tá? Aí, qual é o seu potencial de redução? Pessoal, então eu espero ter te ajudado. O vídeo talvez fique um pouco longo, mas é porque eu quis detalhar muito com você. Eu quis te explicar tudo com muito detalhe dessa questão, para que você possa entender com mais detalhes aquilo que você está fazendo.
Já fiz o meu convite, mas eu reforço, dá uma ida no meu Instagram, vê se te interessa o conteúdo que está lá, baixa os mapas mentais, segue, porque tem muito conteúdo maneiro. Esse é um dos experimentos, tem vários outros lá, assim como tem vários outros mapas mentais, quiz e etc. E eu vou te pedir, por fim, o que todo mundo pede, né? Curte esse vídeo, compartilha, comenta, fala, pô, Arthur, gostei, achei legal, grava uma aula pra gente sobre eletroquímica, fala de eletrólise, enfim, pede aí alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, porque quando você interage comigo, as redes sociais entendem que o meu conteúdo é bom, que vocês estão gostando e divulga para o maior número de pessoas possíveis, que esse é o objetivo, tanto do YouTube quanto do meu Instagram, ajudar aqueles que estão estudando e que vão ser aprovados nesse processo seletivo aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e valeu!